amigo vascaíno. Que sexta-feira agitada no Vasco da Gama. Isto mesmo. A gente vai falar muito aí sobre esse noticiário que pegou fogo hoje. Chegada aí da 777 Partners no Rio de Janeiro. 2 horas de reunião ali com o Pedrinho. Vamos falar aí sobre os assuntos que possivelmente foram colocados em pauta. Iremos abordar a situação também sobre o Campeonato Brasileiro, o Vascão da Gama contra o Grêmio. A gente tem novidades para passar para vocês. Laureano, essa situação da Crefisa, Laureano, é verdade, não é verdade? A gente vai passar aqui para vocês a situação da Crefisa, essa situação do name rights do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o reforço, porque está chegando a primeira cereja, e a primeira cereja aí do bolo, cerejaça, esse cracaço de bola, está fechando aí com o Vasco da Gama, salário de R$ 240 mil, 10 milhões na mesa para contratar essa cerejaça. E vem lá de Curitiba, lá do sul do país. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E vamos que vamos aqui para o noticiário esportivo do Gigante da Colina. Isso mesmo. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Grêmio, pelo seguinte: a gente tem um jogo muito, mas muito importante, estreia do Campeonato Brasileiro. Já dei minha opinião aqui, a briga do Vasco da Gama é para fazer 45 pontos, e todos os jogos em São Januário serão decisões dos Gigantes da Colina. E a primeira decisão é nesse domingo, às 16 horas, com transmissão da Rede Globo, Vasco da Gama e Grêmio. Bom, o seguinte, primeiro informativo, o Payet não deve ir mesmo para o jogo. É 90% de possibilidade, porque o Payet não treinou, correto? Então o Payet não deverá ir para o jogo mesmo. Desfalque de peso aí para os Gigantes da Colina. Outra, o Renato Gaúcho vai colocar um time alternativo para esse jogo. O Grêmio vem para o Rio de Janeiro muito modificado com relação à equipe que enfrentou o Acho 4 lá na Libertadores no meio da semana. Perfeito, pessoal? Bom, o seguinte, hoje chegou aqui no Rio de Janeiro, veio na moita, veio na encolha, para não receber aquele carinho da torcida do Vasco. A cúpula da 777, o Josh Wand, esteve aqui no Brasil, né? Está no Rio de Janeiro, melhor dizendo, está aqui, e ficou reunido lá com o Pedrinho 2 horas, né? Nessa sexta-feira. E a situação é a seguinte: Pedrinho externou toda a insatisfação com a forma como o Vasco da Gama está sendo tratado. Pediu para que o diálogo, o canal entre a Vasco, SAF e o associativo fosse de mais entrosamento, e cobrou ali o seu Josh ali algumas situações inerentes ao futebol. E o seguinte, o relacionamento é muito ruim. O Pedrinho, ele provavelmente vai conceder uma coletiva agora na próxima semana para falar aí dessas 2 horas de reunião com a 777 Partners e para falar também sobre a situação do name rights com a Crefisa. Por quê? Hoje de manhã a gente teve uma notícia que o Vasco estaria em fase final de negociação ali com o seu Lamáquia e com a Leila. Apesar de ter saído uma informação que saiu depois da hora do almoço, é que a assessoria de imprensa do Vasco não confirmou essa notícia.
Mas essa matéria não veio da assessoria de imprensa do Vasco, veio do Lance. Veio do Lance. Parece aí que o Lance se comunicou, isso mesmo. Ou melhor, o Vasco se comunicou com o Lance e falou que a situação não estava ali na fase final, ali com a Crefisa, certo? No entanto, o Pedrinho ele vai dar uma coletiva essa semana aí para que a gente possa tomar conhecimento como que está essa situação envolvendo a negociação do Nemir White e também a situação envolvendo aí a situação do, do que foi conversado aí com a 777 Partners. Perfeito? É essa situação. Bom, a gente segue aqui também para poder falar sobre a situação aí envolvendo reforços no Vasco da Gama. Mas antes de falar de reforço, tá? A assessoria de imprensa da SAF também não confirmou ali aquela situação que foi entregue ontem pelo Flávio Dias, não foi confirmado ainda pela assessoria de imprensa do Vasco, referente ao pré-contrato com a Puma, né? E a possibilidade de chegada aí da Betano e da montadora chinesa aí. Isso não foi confirmado ainda pela assessoria de imprensa da Vasco SAF. Bom, o seguinte, agora a gente vai falar aqui das cerejas. Por quê? Um dos pedidos hoje, nessa reunião, o Lúcio Barbosa também esteve presente, foi para aumentar o orçamento ali, para que o Vasco tivesse condições de fazer contratações nessa última semana de janeiro. A gente está no 12º dia de janela, ainda faltam uma semana, fecha no dia 19, certo? E o Vasco tem algumas negociações aí, né? Duas negociações aí, com dois novinhos. Josh Wand gosta muito de jogador novinho, que é o Eric Puga, né? E também o Eric Ramírez. Dois jogadores aí, um que vem lá do Red Bull Bragantino e o outro do Ceará, certo? Então, o primeiro é meio-campista, o segundo é ali atacante, certo? Agora, duas informações aí, tá? O Vasco está aguardando aí o aval e a gente a qualquer momento pode ter uma finalização sobre essa situação do Shailon, porque a 777 está aqui no Brasil, vai aproveitar aí para dar o veredito para a contratação do Shailon ou não. O Vasco teve interesse, 7 milhões e 600 mil é o valor que o Atlético colocou de reais para liberar o jogador, tá? Hoje o jogador que está mais próximo de fechar com o Vasco da Gama é o Hugo Moura, essa cerejaça, né? Cerejaça que é cria do Flamengo, né? E para vocês terem ideia, não é nem. O cara é reserva do reserva no Atlético Paranaense. Agora, no meio da semana, o Atlético Paranaense jogou contra a equipe do Raio Zuliano, venceu por 6-0, e esse camarada nem em campo entrou para poder jogar. Nem na molezinha ele entra para poder jogar. Ainda assim, a gente foi informado que o Vasco ali botou 2 milhões. Olha como se gasta dinheiro mal. 2 milhões de dólares e, porra, o Atlético deu ok, né? Continua com a negociação. Tá rindo à toa o Atlético aí. É um jogador que é reserva do reserva, que o Atlético, porra, não gastou nada, veio de graça pro Atlético. O Vasco tá pagando aí 10 milhões por um refúgio. Um jogador que provavelmente vai ser reserva no Vasco. E aí o que que acontece? Que é difícil, né? Eu não imagino que vai barrar o esforço. E deve ser o titular aí, né? O jogador que foi contratado junto ao New Old Boys por uma fortuna, né? Então a gente não imagina. Mas é essa situação que eu estou passando para vocês. E com um salário aí de 240 mil reais aí a gente passa para vocês, tá? Então, assim, o Vasco dobrou. A informação que chegou é que o Vasco dobra o salário para poder contar com essa cereja, certo? Com essa cereja aí. Hoje ele ganha 120 no Atlético, né? No Vasco vai ganhar 240. A gente está colocando
aqui para você, torcedor vascaíno, tomar conhecimento, né? A nossa cereja aqui, ó. Hugo ganha cerca de 120 mil, né? Vem para o Vasco aí para ganhar o dobro, essa cereja aí. Bom, as cerejas estão chegando e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos aí para a gente ver essa situação aí envolvendo name rights e também a situação aí envolvendo essa reunião aí com a 777. Obrigado pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Hugo Moura é do Vascão. Tamo junto. Valeu. Esse aí eles vão trazer, refugão. Valeu.